Bom dia, queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos concluir lá os exercícios que ficaram lá no Portal Positivo na semana anterior, tudo bem? E a gente vai entrar no conteúdo novo também, tá? Vamos corrigir então? Vamos lá para a Unicamp, né, no estado de São Paulo. De acordo com o cladograma a seguir, é correto afirmar que, gente, cladograma vocês viram lá no segundo bimestre, né? Lá no segundo ano, são as relações que os indivíduos têm com outros e ele também vai verificar a sequência evolutiva, tá? Então, aqui a gente tem um cladograma com as características, né? Clorofila, embrião, vasos condutores, sementes e frutos. Isso aqui também está na sua apostila no primeiro bimestre que a gente já viu na evolução das plantas, tá? A, B, C e D, vamos ver o que quer dizer cada uma. Em que letra A é a briófita e B pteridófita. Tá certo, gente? Não, né? Então vamos direto para a resposta da questão. Letra D, B de briófita, né? Letra B da briófita, então a partir do aparecimento do embrião ela sai do ambiente aquático e começa a ocupar o ambiente terrestre, então são os primeiros vegetais a ocupar o ambiente terrestre. E D traqueófita, opa professor, vamos lá, traqueófita, e E possui semente, então vamos aqui, D é uma traqueófita, com certeza, né? Professor, quer dizer isso, é uma nomenclatura para falar que ela tem vasos condutores, tudo bem? E a letra E, ela possui semente, professor? Sim, além de possuir semente, ela possui frutos, tudo bem? Então, professor, a semente ela aparece aqui a partir da letra D, então consecutivamente a letra E também vai ter sementes, tá? Vamos para mais uma questão evolutiva? A classificação dos seres vivos baseia-se em uma série de características anatômicas, morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e evolutivas. Vamos à questão. Analise o cladograma, tá? Que mostra as principais aquisições evolutivas na classificação das plantas. Gente, mais um cladograma, agora aqui em vez de ter as letras, né, a gente tem a imagem dos grupos lá das plantas, tudo bem? O critério da presença de semente estaria indicado corretamente pelo número. Gente, semente aparece lá para identificar o que? A gimnosperma, certo? Então aqui o critério seria corretamente o número 3, tudo bem? Então, a partir de gimnospermas, aparecimento de semente que possibilita esses indivíduos a independência total da água para sua reprodução, tá? Vamos para mais uma. Meu nariz já começou a coçar, né? É uma coisa bem estranha quando a gente está gravando um vídeo. Podemos dizer que a semente vamos lá, gente, a gente viu na semana passada, né? Semente é nada mais, nada menos do que o óvulo desenvolvido e fecundado, e a partir de então o ovário ele começa a desenvolver, dando origem ao fruto. Então, resposta correta, letra B, tá? B de bocejar. Levante a cabeça e derrama esse sono que tá aí, tudo bem? Gimnospermas e angiospermas, ou seja, né, lá o pinheiro do Paraná e o pé de mangueiro, principal exemplo, são plantas que apresentam sementes, portanto interagem com agentes dispersores da semente. A dispersão por essas plantas é essencial, pois garante o quê? Gente, letra D, a planta apresenta uma maior distribuição parcial, né? Então tem semente, então ela pode ser distribuída em vários locais. A gente viu lá na última aula as formas de dispersão, pode ser pelo vento, pela água e até pelos animais, tá? Vamos para mais uma. O dente de leão é um fruto bastante conhecido por espalhar-se facilmente em virtude do vento. Então aquela plantinha que a gente viu lá, faz a sopra ela começa a se dispersar, tá? A dispersão é conseguida graças à presença de estruturas que favorecem a suspensão no ar. A dispersão das sementes pelo vento é chamado de anemocoria, tá? Professor, estou com dúvida nessa aula aqui, volta o vídeo da aula passada, tudo bem? Então aqui, ó, sumário. Vamos ver o que a gente vai entender a partir de agora. Nós vamos entrar no capítulo 20. Professor, o que vai tratar o nosso capítulo 20? Eu vou falar de fisiologia vegetal. Fisiologia nada mais, nada menos do que o funcionamento, né? As coisas que acontecem dentro do corpo da célula. Nós já estudamos o seu órgão. Então a gente viu lá os órgãos reprodutivos e os órgãos vegetativos, né? E agora a gente vai entender como que se dá o funcionamento desses órgãos. Tudo bem? Vamos à primeira questão. Vamos dar início a esse conteúdo. Nós vamos falar de transporte, nutrição e nutrição dos vegetais. Qual o objetivo dessa aula, professor? Compreender os processos de condução da água e outras substâncias pelos diversos órgãos
do vegetal. Então a gente vai entender, pessoal, a partir de agora, né, como que se dá esse transporte de substâncias dentro do vegetal, tudo bem? E entre outras coisas que a gente vai ver. Professor, por quê? Porque, gente, é sempre o Tom retomar aquela historinha, né? A avó chega lá com a mangueira para molhar a árvore, certo? Ela molha da folha ou a partir lá do solo, né? Sempre joga lá na folha. A gente vai entender que isso daí não vai funcionar de maneira alguma, tá? Porque a gente sabe que o órgão de absorção de água e nutrientes é lá na raiz e não na folha, tudo bem? Vamos para frente? Então vamos ao nosso ponto de partida. Que fatores ambientais são necessários para que uma árvore como da imagem, essa grande árvore aqui, né, ela realize as funções vitais? Professor, o que tem que ter nesse ambiente? Vamos responder? Primeiro, gente, temperatura adequada, umidade, iluminação e boas condições do solo, tá? Para que ela possa realizar as suas funções vitais, tá? Quais são os mecanismos e estruturas que estão envolvidos no processo de fotossíntese e na condução da seiva das plantas? Ô professor, quais são esses mecanismos e de que maneira ocorre o crescimento e desenvolvimento dos diferentes órgãos vegetais? Vamos entender, tá? Vamos entender essa pergunta? Vamos falar, para entender essa pergunta, nós vamos falar um pouquinho de nutrição mineral das plantas. Por meio das raízes, as plantas retiram água e sais minerais do solo. Professor, água e sais minerais do solo, eu vou dizer que a planta ela está retirando o que nós chamamos de seiva bruta, né? O que? A matéria bruta, né? Para ela poder fazer o que? O processo de fotossíntese. Quando ela faz o processo de fotossíntese, gera o que? Um produto. Então, o produto da fotossíntese é a glicose, que eu vou chamar de seiva elaborada, tudo bem? Professor, então seiva bruta, água e sais minerais, e seiva elaborada, que é que a gente vai ver um pouquinho mais, tá? É o produto da fotossíntese. Da onde? Aonde acontece essa absorção lá no corpo do vegetal? Através da raiz, tá? Vocês vão encontrar até num exercício referente a isso, que a gente vai ver as vias, né? Então, lá através da raiz, na onde? Principalmente numa região que eu vou chamar de zona pilífera, tudo bem? Então, aqui ela está sendo encontrada. Já a absorção, professor, de sais e minerais, ela ocorre por transporte ativo. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que ela vai gastar energia. Já a absorção de água, né, ela vai acontecer por processo osmótico, que é um processo que não vai gastar energia. Então, é um processo de transporte passivo que vocês viram também lá no primeiro ano. Vocês estão vendo como o conhecimento ele é acumulativo, né? Coisas que a gente viu lá no primeiro, no segundo ano e agora a gente está retomando novamente, tá? Aqui eu trago uma imagem para vocês reconhecerem aqui a zona pilífera, que é a zona de absorção lá da raiz. Então, se você faz um corte nessa raiz aqui, certo? Que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, é a partir dessa região aqui que acontece a absorção de água e sais minerais no corpo do vegetal, tá? Vamos entender aqui, pessoal. Então, se eu faço um corte aqui nessa raiz, eu vou encontrar dois mecanismos, né? Que é o trajeto da seiva bruta, por onde ela pode ocorrer de duas maneiras. Professor, como assim? Então, se você faz aquele corte lá na raiz, tá? Você vai encontrar dois mecanismos de absorção, que eu vou chamar de via simplasto e apoplasto. Professor, o que quer dizer via simplasto e apoplasto? Gente, bem simples, tá? Na via simplasto, ou seja, professor, simples, né? Como que esse processo vai acontecer? A água se desloca por osmose, passando por quê, professor? Por dentro da célula, tá? Já no apoplasto, a água ali, ela não vai se deslocar por processo de osmose, porque ela vai passar entre as células. Então, você tem que aprender a identificar isso, tá? Aqui, então, eu tenho via simplasto, a água, ela vai passar dentro das células, e a apoplasto, ela vai acontecer entre as células, tá? Vamos ver isso aqui na figura. Então, aqui eu tenho os dois mecanismos representados para você. Então, eu fiz aqui um corte da zona pilífera, tá? Fiz um corte dele e eu consigo identificar aqui a epiderme, o córtex, maior porção dessa região, tá? E a endoderme. E aqui eu tenho as duas vias de absorção que está acontecendo lá dentro, tá? Da raiz, ou seja, professor, aqui na zona pilífera, tudo bem? Professor, quais são essas vias? Simplasto, qual é a diferença? Olha só, a absorção ela vai passar o que, professor? Por dentro das células, né? Ou seja, por um processo osmótico, tá? E já o apoplasto ele vai passar entre as células, tudo bem? Simples.
dentro das células, a apoplasto ela vai fazer esse caminho, tá? O transporte de água e sais minerais, ele não entra dentro da célula, é pelas vias, tudo bem? Vamos para mais uma? Gente, o que a planta ela absorve? Água e sais minerais. Esses sais minerais são classificados como, vamos para aqui, como macro e micronutrientes. Professor, qual que é a diferença de macro e micronutrientes? Primeiro, gente, macro são o que as plantas necessitam em grande porte, né? No caso, carbono, nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, ou seja, são elementos da natureza que ela precisa em grande quantidade para sobreviver. Já os micronutrientes são necessários em pequenas quantidades, que é o ferro, o boro, o cobre, o manganês. Tudo bem? Então vocês observam aqui, carbono, né? É um macronutriente, professor, porque vai precisar bastante até para realizar as funções dela, principalmente lá no processo de fotossíntese. Nutrição inorgânica dos vegetais, os micro-organismos. Professor, como que acontece isso? Quando a planta ela utiliza, né, faz uma associação mutualística com o micro-organismo para que ela possa fazer esse processo de absorção, tá? No caso aqui a gente tem as micorrizas, que são micro-organismos associados à raiz, que elas fazem a quebra desse elemento e ela consegue absorver. No caso lá, a quebra do nitrogênio, tá? A senhora só fica olhando com esse rostinho pra mim assim, fica meio... Tá tudo gravado, tudo bem? Transpiração vegetal, gente. Professor, o que é a transpiração vegetal? Pessoal, e aonde que acontece a transpiração vegetal? Então vamos aqui, gente. Ela acontece principalmente nas folhas. Então a transpiração vegetal, ela é 90% feita uma transpiração estomática, que é uma estrutura que está lá dentro da flor, da folha, tá? E a transpiração cuticular a gente vai entender um pouquinho, tá? Quando eu falo de cuticular, gente, essa região aqui da epiderme da flor, tá? Quando eu falo estomática, são as estruturas, né, que se encontram aqui de abertura e fechamento lá na folha, tá? Isso acontece lá na folha, tá? Cerca de 90% dessa transpiração ela acontece nos estômatos e somente 10% acontece lá na cutícula. Vamos ver como que isso acontece. Esse aqui é o estômato, tá? É uma estrutura de abertura e fechamento que você encontra lá na folha, tudo bem? Vamos entender as suas principais partes. Então aqui eu tenho o ostilo, ele é composto pelas células guardas. Então quando a planta ela está num ambiente, né, com muita água, essa célula começa a ficar túrgida. O que faz, professor? Ela começa a liberar água através da folha, tudo bem? Professor, isso é graças a essa estrutura aqui, graças aos estômatos. Então ela abre, as células guardas elas se abrem e a água ela sai por essa estrutura. Não só a água, tá, professor? Como ela faz também a troca dos gases aqui por essa estrutura, tudo bem? E também pela concentração de potássio, que é o que faz a abertura e fechamento do ostilo, tudo bem? Vamos entender aqui nesse desenho. Então eu tenho aqui, tá? Nessa região, vamos identificar, tá? As células guardas, né? Que são as regiões que estão aqui circundando essa estrutura, e o ostilo. O ostilo é o canal de fechamento, professor. E é aqui que sai o que? A água, né? E o oxigênio liberado lá no processo da fotossíntese, e aonde entra também o gás carbônico, né? Que é que ela precisa para fazer também um processo de fotossíntese. Identificando condução das seivas, que é o que a gente viu lá no processo que a gente iniciou a nossa aula. Então, seiva bruta, água e sais minerais. Seiva elaborada é a glicose, que é o produto da fotossíntese, tá? Então, aqui, professor, são os mecanismos, né? São os canais, os vasos que tem dentro lá do vegetal. Professor, quais são esses vasos? Xilema, ele vai o que? Ele vai de baixo para cima, né? Que ele vai absorver da raiz até a folha. E o floema, o que ele vai fazer? Ele vai trazer esse produto e vai distribuir para o corpo do vegetal, tá? Então aqui eu tenho uma imagem, né, representando isso de forma mais clara para vocês. Então aqui eu tenho o xilema e o floema. Então o xilema sempre para cima e o floema para baixo. E o xilema sobe e o floema desce. Tem até uma musiquinha na internet para relacionar isso, tudo bem?
Professor, como que isso acontece? Como que a água, né, ela sobe pela ação da força? Porque a gravidade tende a descer, né? Então, gente, existe o que nós chamamos de força de coesão e tensão. Então, conforme vai acontecendo a transpiração da água, né, por uma força de coesão, ela vai subindo, ou seja, uma força contrária da gravidade, né? Então, toda essa água aqui, ela tende a subir porque essas folhas, elas estão fazendo um processo de transpiração. Tudo bem? Vamos entender como que isso acontece, gente, aqui na folha, tá? Aqui tem um videozinho, vamos ver se ele vai passar. Opa! Não é ainda, tá? Então aqui, professor, quem que propôs essa teoria de coesão e tensão, tá? Henry Dixon, tudo bem? Então aqui ele traz, aqui na zona pilífera, a água subindo aqui para o caule e lá para a folha, onde ele vai fazer a transpiração. Vamos aqui que o nosso tempo já está um pouquinho corrido e a gente vai finalizar com esse vídeo, tá? Diminui um pouquinho a luz para vocês. O professor é bilíngue, né? Então aqui a função professor do xilema, tá? E a gente vai fazer esse corte a partir de agora e nós vamos identificar como que esse processo ele acontece, tudo bem? Então aqui magicamente eu vou fazer esse corte. Lá na raiz. Então aqui, professor, a água e sais minerais estão sendo absorvidos lá pelaquela zona da raiz, tudo bem? Aqui a gente pode encontrar os dois mecanismos, que são as vias simplastos e aploplasto, tá? Então está entrando, entra pela raiz, passa pelo córtex. Vamos identificar pela via simplasto. E aqui, gente, essa região onde está o xilema. O que faz o xilema? Faz esse composto, né? Ou seja, essa água da raiz até a folha. Vamos ver como que isso acontece. Ai, professor, a gente já está vendo. Então, ó, a água entrou pela raiz, agora ela vai pelos vasos condutores, pelo xilema. Tá? Então, a água vai passando por um processo de coesão e tensão, né? Então, a água, ó, lá pelos vasos condutores, ela tem que chegar, gente, até a folha. Por quê, professor? Lá na folha existe o quê? As organelas, os cloroplastos. Então, o cloroplasto, ele precisa desse composto, ou seja, da água, para realizar o processo de fotossíntese. Então, aqui, ó, chegou lá na folha, a gente tem o estômato, que a gente viu. Então, está o quê, professor? Tem muita água? Se tem muita água, ele tem que liberar, tá? Essa água, ela tem que ser liberada para o ar. Quem que libera, professor? Quem que faz esse mecanismo de abertura aqui das células guardas? Essa estrutura, células guarda, essa mais escurinha eu vou chamar de ostilo, tudo bem? Então aqui os íons de potássio, ele faz esse controle, tá? Para que a água possa sair ou não, tá? Então, potássio e a água faz esse fechamento e abertura lá do estômago, tudo bem? Aqui eu tenho uma molécula de gás carbônico. Ai, professor, o que aconteceu? E esse oxigênio, ele sai dessa estrutura para o ar. Gente, lembrando que o oxigênio que sai lá do processo da fotossíntese, ele é oriundo da quebra da água, tudo bem? Vamos finalizar? Pessoal, a avaliação mensal vocês vão fazer na próxima semana, tá? Eu vou cobrar de vocês o capítulo 19, Histologia e Organologia Vegetal. Beijo do gordo e até a próxima aula.